Como eu me tornei um magnata querendo perder dinheiro. Tengda Corporation. Os seus negócios surgiram em torno dos jogos. Os seus investimentos se expandiram para a internet, rádio digital, cultura, mídia, serviços de alimentação e entre outros negócios. Através dos seus investimentos, o CEO da empresa Peijin, ele chegou num patamar de 100 bilhões em apenas 10 anos de formação da sua empresa. Pela sua origem humilde, ele ganhou tanto o respeito dos funcionários dele, quanto daqueles que eram rivais da sua indústria. Todos queriam saber o segredo de Pei. Os jornalistas queriam muito saber como é que ele chegou até as estrelas sendo tão jovem. Pei contou para eles que tudo foi sorte, já que ele só queria perder 500 mil. Pei ele era uma pessoa que vivia uma vida medíocre. E após ele retornar 10 anos no passado, ele ganhou uma tela de sistema que convertia sua riqueza. O sistema daria para ele missões de investimentos. Cada vez que ele conseguisse passar por esse evento, ele ganharia uma porcentagem daquilo que era convertido em patrimônio líquido para ele. Todo o seu lucro seria 100 por 1. Já o prejuízo dele seria 1 por 1. Ele percebeu que teria como usar esse sistema para ele ter uma vida tranquila. Ele não precisaria ganhar, já que o sistema daria para ele de patrimônio líquido 50 mil. Se ele perdesse tudo, ele só entraria em déficit. Diferente se ele ganhasse dinheiro, já que ele só ganharia 1% dos ganhos. Por causa disso, ele resolveu gastar o dinheiro em vez de ganhar dinheiro. Já que ele precisava gastar dinheiro, ele resolveu usar um pouco das suas memórias do futuro. Futuro para investidores que vão investir em outras empresas, que fez meio que plágio das outras. Será um futuro muito ruim, já que terá muitos direitos autorais. Ele amava jogos, então ele resolveu investir em jogo. Só que jogos no futuro vão dar muito direitos autorais também. Como na sua vida toda ele nunca conseguiria produzir um jogo por não ter nenhum tipo de condição financeira, agora que ele tem 50 mil sobrando, ele resolveu criar seu próprio jogo, tudo em busca de perder dinheiro. Felizmente sabemos como vai ser o futuro dele. E agora teremos que ver como o Pei, de uma pessoa humilde, virou um bilionário, simplesmente querendo gastar dinheiro. Esse santo marcial é muito generoso. Quando a gente vai para outro mundo, a gente espera reencarnar como uma pessoa forte, rica e recebendo outras coisas generosas quando a gente reencarna. Porém, nosso prota ele não teve sorte, ele reencarnou foi numa era Murin, no corpo de Jin, que era um servo. Como ele lia muita novel, ele estava esperando receber algum hack por ter reencarnado em outro mundo. Porém, já fazia 3 anos que ele estava nesse mundo e nada acontecia. Ele sempre repetia o mesmo ciclo. Ele trabalhava, comia, almoçava, dormia, trabalhava, comia, almoçava e dormia. E o camarada U dele era um amigo muito bondoso que sempre cuidou dele porque achou que ele tinha perdido a memória, já que nosso prota reencarnou nesse corpo, o corpo de Jin. Então ele não sabia o que estava acontecendo, então ele fingiu que perdeu a memória. Jin, ele se lembrava um pouco do seu passado. Ele trabalhava em escritório. Ele largou o sofrimento de escritório para vir pro sofrimento do Murin. Ele pensa quão maluco é esse mundo. Ele tava no sofrimento de escritório e agora tá no sofrimento de Murin. Como ele ficava muito com cara fechada, o camarada U era muito bondoso com ele e dava as coisas para ele. Até deu um pedaço de cabeça de galinha, já que os servos não podiam comer carne. E a cabeça de galinha era o máximo de carne que eles tinham. Quando o Jin percebeu que seu amigo U queria a cabeça de galinha, ele resolveu servi-lo, já que ele não se importava se aquilo ali era o máximo que um servo teria de carne. Quando ele deu a cabeça de galinha pro seu amigo, ele finalmente concluiu a primeira missão da tela de sistema. Agora ele poderia ver os seus status. Caminhando pela noite, Jin ele entendeu um pouco mais sobre aquele sistema. Se ele fizesse boas ações, isso se viraria para ele como pontos. Assim ele poderia evoluir o seu corpo e adentrar no mundo Murin. O seu amigo foi promovido como assistente. As coisas boas não só aconteceu com ele, aconteceu com seu amigo também. Seu amigo virou um assistente. O seu amigo mandou um monte de cabeça de galinha pra Jin. E o prota, como não é burro nem nada, ele começou a servir a cabeça de galinha para as pessoas, assim ganhando mais e mais pontos. O descobriu que Jin ele fez uma boa ação com aquelas cabeças de galinha que ele tinha mandado para ele. Então ele resolveu levar um frango inteiro para eles dois comerem. Depois de 3 anos naquele mundo, essa era a primeira vez que ele estava comendo carne. E carne de verdade. Ele perguntou para Jin se ele sabia ler, já que o filho do patrão deles estava procurando alguém para concluir um pouco as suas tarefas, para desapegá-lo um pouco. E ele não queria voltar a escrever, já que ele trabalhava muito em escritório. Só que ele entendeu que aquilo ali era uma forma melhor para ele poder entender mais um pouco sobre esse mundo, já que ele ia ler os artigos, ia ler as coisas naquele mundo. E servos, eles não poderiam aprofundar no pensamento daquele mundo. E ele percebeu que aquele seria um momento de sorte para ele, já que ele poderia ficar lendo as coisas agora. Depois de concluir o teste que o filho do chefe deu ali, para ver se a caligrafia dos dois era idêntica, Jin ele tinha um manejo de copiar as coisas. Para ele foi até tranquilo copiar a letra do filho do chefe. E assim ele ficou a noite toda trabalhando e aprendendo mais e mais sobre aquele mundo. E quando ele teve um tempo de pausa, o seu amigo U levou ele até um lugar para ele poder relaxar e ficar supervisionando as pessoas. Então, ele não precisaria mais fazer trabalho braçal. Ele meio que foi promovido para só ficar vigiando. E ele perceberam que ele teria tempo agora, ele resolveu ver um pouco as suas recompensas. Ele adentrou no mundo Murin, porém ele tá bem no baixo do baixo, ele ainda não tem nem forças para seguir sua própria jornada. Então agora teremos que ver os olhos de Jin, como é que ele vai lubrificar esse sistema, já que o sistema quer que ele dá as coisas, não que ele fique rico. Entrega o meu dinheiro. As Forças Especiais Secretas, a mais forte da Coreia, a Força Especial 709, naquele lugar há uma cerimônia especial de promoção. Todos ficam presos em um ambiente e precisam lutar, até que o último sobre de pé.
e aquele que permanecer de pé receberá promoção. Devido a uma anomalia, essa tradição estava começando a ser revista pelos supervisores. Por causa de um homem, todos os membros foram incapazes de exercer sua profissão, com um tempo indeterminado, já que aquele maluco era inacreditavelmente forte. O medo ele parava no ar. Todos queriam pedir demissão, e foi a primeira vez que alguém foi dispensado por ser muito forte. Kim, a lenda das forças especiais, agora ele vive uma vida normal. Como uma pessoa comum, ele trabalhava numa empresa, e agora, completando seu terceiro ano nesse inferno, recebendo todo tipo de humilhação pelo seu gerente, Kim, ele sabia que ele precisava ficar naquela empresa por causa do dinheiro, senão ele já teria tacado o balde já e teria metido a porrada no seu gerente. Mas nesse dia específico, ele recebeu uma mensagem, junto com um presente de um óculos que ele estava usando. Bem, aquela mensagem era muito estranha, e a palavra-chave era Projeto Fantoche. Assim que ele falou, seus óculos ativou, e ele até pensou em tirar o óculos, pensando que era alguma arma nuclear, alguma coisa que estavam usando contra ele. Porém, ele recebeu uma mensagem de uma descarga elétrica que iria atingir o seu cérebro pelas linhas que estavam grudadas no óculos. Kim, ele resolveu colocar o óculos de novo porque uma amiga dele acabou aparecendo. Ele não queria que ele fosse eletrocutado na frente dela. Então, ele resolveu simplesmente fingir que aquilo não estava acontecendo para depois entender mais um pouco sobre aquela cena. E a sua primeira missão que ele recebeu era lidar com o seu gerente. Como o seu gerente era uma pessoa bem irritante para ele, a primeira missão era fazer com que o seu gerente parasse de xingar ele, já que o seu gerente a todo momento ficava xingando ele. E se ele não conseguisse completar essa missão, a sua penalidade era perder 30% do seu dinheiro acumulado no banco. Como o tempo dessa missão era muito pequeno, ele acabou perdendo metade do seu dinheiro. Isso fez com que ele ficasse muito puto. O seu gerente até pensou que ele estaria ficando puto com ele. Então o seu gerente levou ele para fora para poder repreendê-lo. No meio daquelas humilhações e xingamentos, Kim recebeu outra missão. Que se ele fizesse seu gerente parar de xingar, ele receberia 300% do seu valor que ele perdeu. E foi aí que o Kim percebeu que tem uma brecha nessas missões. Ele só precisa fazer com que o seu gerente parasse de falar. Então era só ele lesionar sua traqueia. Assim que Kim concluiu sua missão, ele recebeu todo o seu dinheiro. Ele percebeu que ele recebeu muito dinheiro. Então, tipo assim, tudo que ele demoraria anos e anos e anos para juntar, ele recebeu naquele dia. Só que tinha outra missão, que era bem mais simples. Ele receberia 500% do valor do seu banco se ele nocauteasse o seu gerente. Lógico, para ele foi maravilhosa a situação, já que ele queria muito bater no seu gerente. Então assim, ele nocauteou. E assim que ele concluiu essa missão, ele recebeu uma mensagem, uma notificação, que agora ele precisaria juntar 1 bilhão de won. Lógico, ele também descobriu que nesse mundo existem vários outros jogadores. E se ele concluir essa missão, ele vai receber um dinheiro muito grande, só que teria uma pegadinha, que se ele não concluísse, ele morreria. E foi a primeira vez em anos, depois que ele saiu das Forças Especiais, que ele se sentia tão feliz. Torne-se o homem mais rico do fim dos tempos. Ser um estagiário é como você ir pro inferno e voltar de novo. Zou estava experimentando essa tortura. Além de fazer os serviços difíceis que ele tinha que fazer, o mesmo estava sendo obrigado a fazer tarefas secundárias na qual ele não foi contratado para fazer aquilo. Somente uma pessoa naquele lugar horrível tratava ele super bem e não usava sua posição para humilhá-lo ou forçá-lo a fazer tarefas deles. O nome dela era Su. Ela era uma pessoa da faculdade na qual ele estava frequentando, e ela, por ser sua sênior, ela acabou acolhendo ele. Sun dizia para ele se impor mais e falar que ele não iria fazer, dizer não para as pessoas que estavam abusando da posição para forçar ele a fazer as coisas que ele não foi contratado. Su pensou que teria um momento de paz ali conversando com a Su, só que Xiong, que também era um funcionário daquela empresa, ele tinha uma queda pela Su. E ele, percebendo que o nosso prota estava ali começando a se aproximar da Su, ele resolveu tentar usar sua posição para humilhá-lo também, e obrigando ele a levar alguns presentes para os colegas, em nome dele ainda. Tinha que falar que foi ele que mandou levar. Su precisava muito daquele emprego, porém, nesse dia, ele realmente cogitou em pedir demissão. Quando finalmente ele demonstrou um tipo de atitude, uma mensagem em seu celular misteriosa acabou aparecendo. Ele perguntou para ele se ele não queria mais ser um capacho. Ele pensou que era um engano, mas como uma ironia do destino, ele acabou clicando na mensagem. E quando ele clicou em sim, o seu corpo foi transferido para um lugar misterioso. E nesse lugar havia zumbis. Lógico, ele pensou que tinha desmaiado ou estava ficando louco. Só que no momento que ele estava pensando que estava ficando louco, uma tela de sistema apareceu para ele. Dizer que era a tela de sistema do magnata do apocalipse. E ele precisa sobreviver nesse mundo por 12 horas. Aí ele pode voltar para o mundo dele verdadeiro. No meio da leitura dele do portal, as grades que estavam segurando os zumbis acabou cedendo. E Zou, percebendo que ele poderia morrer verdadeiramente, ele resolveu correr. Só que uma pessoa muito forte acabou vendo ele naquele desespero e acabou ajudando ele. Por ela ter salvo a vida dele, ele resolveu dar um bolinho da sua empresa para ela. Como no mundo pós-apocalíptico a comida era uma coisa mais importante daquele mundo, ela resolveu dar um ouro para ele. E ele percebeu ali que joias, dinheiro não custavam nada. Que a coisa mais valiosa daquele mundo é comida. E foi nesse momento que ele percebeu que nesse mundo esquecido por Deus seria uma forma dele lucrar. Então ele resolveu pegar todos os bolinhos que ele teria que entregar para seus colegas e vender ali, para ver quanto de dinheiro ele iria ganhar.
E como as pessoas faz tempo que eles não comiam açúcar e nunca comiam nada de boa qualidade, rapidamente as pessoas começaram a ir até a loja dele, achando que era uma mentira, achando que era uma coisa enganosa, mas quando o primeiro comprou, todo mundo começou a comprar. E ele percebeu que ele ganhou mais dinheiro do que ele ganharia na sua vida toda. E após ele concluir aquelas 12 horas daquele mundo pós-apocalíptico, ele finalmente retornou para a Terra. Entretanto, ele não mais deixaria que as pessoas abusassem dele nessa nova vida que ele conseguiu ganhar. E agora ele não precisa mais deixar com que as pessoas pisem nele, já que ele pode retornar para o mundo pós-apocalíptico quando ele quiser e reenriquecer lá e voltar para o seu mundo real depois das 12 horas. Depois de lamber um cachorro de maneira inadequada, me tornei um bilionário. Lin Xin já tinha programado tudo o que aconteceria nesse dia, já que para ele era um dia de comemoração, era o primeiro mês de namoro que ele estaria com a sua namorada, ele não poderia esquecer. Lin preparou tudo para sair com a sua namorada, Lin Xin. Porém, ela não tinha os mesmos planos que ele. Aquele que era um momento muito feliz acabou se tornando um momento triste. Já que Lin era pobre, a Li Wu resolveu terminar com ele. E pior de tudo, ela mandou o seu novo namorado ir buscá-la para que pudesse humilhá-lo ainda mais. Tudo para mostrar que eles viviam em mundos diferentes. Lin, ele se ferrou muito, ele puxou o saco do seu patrão o mês inteiro, simplesmente para passar despercebido e ganhando mais e mais reconhecimento. Tudo porque ele queria comprar um presente legal para sua namorada, ele queria fazer várias horas extras para comprar esse presente. E tudo que ele ganhou no final foi só ser humilhado. Quando o seu corpo atingiu o máximo de indignação, um sistema apareceu para ele, que era o sistema de contra-ataque. A sua habilidade inicial seria 1 trilhão, mas nem tudo são flores. O seu patrimônio seria 0. Esse dinheiro, na verdade, é para ser gastado com mulheres em níveis de contra-ataque. Toda vez que essas mulheres, que eram mulheres interesseiras ou que só ficavam com homens ricos, se interessassem por ele ganharia uma porcentagem e ia converter em patrimônio para ele, virando uma situação humilhante que ele passaria ao seu favor. Então, quanto mais admiração ele tem pela pessoa que realmente vê ele como nojo, mais isso aumentaria o seu patrimônio pessoal. Lee, depois de ver as regras do que ele teria que fazer para ficar rico, ele resolveu testar o sistema. Sua ex tinha uma amiga, e essa amiga dela não escondia que realmente ela gostava só de cara rico, ela realmente era interesseira, ela não escondia isso. E ela sabia que Lin, ele era pobre. E ele nem precisaria do sistema para saber que ela realmente é interesseira. Então Lin resolveu ir até a Xin, já que ela seria uma ótima vítima. E não importava quantas investidas ele dava normalmente, era inútil com ela nunca cedia. Então ele resolveu conquistá-la com o bolso. Já que ela achava que ele era só um pé rapado, ele resolveu comprar a bebida mais cara ali, dando para todo mundo. E dar para todo mundo naquele ambiente, para mostrar para ela que ele só fingia ser pobre. E quando ela percebeu que ele seria uma nova oportunidade, então ela resolveu começar a seduzi-lo. E ele falou para ela que ele levaria ela para comprar um presente, já que ela era a nova conquista dele. E eles foram até uma loja de grife para comprar. Quando ele chegou lá, sua ex-namorada estava lá, junto com o novo namorado dela. E ambos começaram a humilhá-lo, achando que Lin ainda era um pé rapado, que ele era um lixo, que ele não tem dinheiro. E sua ex literalmente largou ele por causa de dinheiro. Só que Lin, quanto mais ele era humilhado, ele ficava mais e mais triste. Porém, ele falava que ele não tinha mais nada com a pessoa, não sei porque a pessoa estava enchendo o saco dele. Mas ele resolveu queimar a língua dela, falando para Xin comprar o que ela quisesse. E ela queria uma bolsa muito cara. E ele falou, não vou tirar só essa bolsa, vou tirar todas as bolsas da loja. Tanto a sua ex-namorada, quanto o namorado dela estava esperando o cartão dele dar negado para eles poderem rir dele. Mas quando o cartão foi aceito, Lin saiu por cima e a namorada e o namorado dela nem tiveram tempo de raciocinar o que estava acontecendo. Na verdade, o namorado da sua ex-namorada, ele trabalhava no job e ele era um acompanhante e a mulher que bancava ele apareceu. E ela logo deu uma humilhada nele e disse para que ele largasse a Sheng, e humilhando ela totalmente em público. E finalmente, Lin acabou rindo por último. Ele vai usar esse sistema para humilhar as pessoas que estavam humilhando ele por ter dinheiro, já que ele tem dinheiro, ele só não pode gastar.